Estamos de volta aqui no Mente Aberta e olha, você pode mandar para a gente, você pode interagir comigo de duas formas, pelo Facebook, que é Charles Campos, ou via e-mail, que é menteaberta@redesuper.com.br. Você pode mandar a sua participação, sugestão de temas, muitos temas aqui que temos discutido. Quer dizer, alguns temas são sugestões de telespectadores que nos assistem e interagem conosco. Então será muito bem-vinda a sua participação. E um beijo para vocês que têm enviado e-mail, que têm participado lá no meu Facebook. Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado. Eduardo já participou aqui do Impacto Vida, né? Já. Contando a sua história de conversão. Verdade. E é uma história assim, como diz o outro, alguns falam forte, mas é uma história que marca, né, Eduardo? É bem chocante, né, pastor? Porque eu tive uma infância muito difícil e na adolescência Você é daqui de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte e ainda muito jovem, em meio à minha adolescência, eu tive um contato com o crime, né, em meio às drogas. Fui um traficante muito violento e a partir de um certo tempo, né, o fato é que aos 23 anos que eu arrumei meu primeiro trabalho, foi lá que eu conheci minha esposa. E no ano de 2010 foi quando eu vim, né, para Lagoinha e aqui eu me batizei. Você casou quando? 2000 Eu casei em 2010, só que assim, eu conheci minha esposa em 2003. Então assim... Ela já era cristã? Não, engraçado que ela era católica, porque de lá de onde ela veio, a grande maioria do pessoal, todos são católicos, né? E eu vim para Cristo ainda antes dela, mesmo em meio a tantas confusões e conflitos internos. A vida dela, aquela vida certinha? Toda tranquila, muito calma, e eu que era muito agitado, né? Porque eu estava passando por um processo de mudança, de reabilitação, né, na minha vida. Então vim para a igreja em 2010, aqui eu batizei, né, na igreja, casei em 2010 e de lá para cá muitas outras coisas aconteceram, né? Passei pelo processo de ir a uma célula e após célula eu passei a ser líder de célula. Hoje eu supervisiono 7 células aqui na igreja e foi gerando outras coisas assim como esse trabalho lá no interior. Agora, o trabalho de célula, nós vamos chegar nesse trabalho no interior, que é interessante, mas o trabalho de célula é um caminho. Tem muita gente que tem medo do nome célula, né? Por uma série de situações que já aconteceram no Brasil, de movimentos, mas é um grupo pequeno, um grupo caseiro, um jacóia, um grupo no lar, é uma célula. E isso mostra a força da igreja no lar. É verdade. Ali você tem comunhão, você cria vínculo, você desenvolve amizades e principalmente relacionamento com Deus, onde você pode tirar suas dúvidas um com o outro. É verdade. A gente cresce muito, né, pastor, na realidade, em meio à célula. A célula, ela foi, assim, algo muito forte na minha caminhada com Cristo, porque a célula é um espaço onde a gente pode ser ouvido. A célula é um espaço onde pessoas que talvez você nunca viu, elas abraçam a sua causa e tornam-se amigos de verdade, assim como diz a palavra, que existem amigos que são mais achegados que irmãos. E eles compram mesmo a sua causa, oram por você, caminham com você, e isso facilita bem nós entendermos a nossa identidade com Cristo, até que nós estejamos prontos para poder vir e frutificar também em uma nova célula. As pessoas que te conhecem de uma vida anterior a 2010 e veem você hoje, são 4 anos só, dá sim talvez uma interrogação. Aí, quem é esse Eduardo? É muito confuso. É o mesmo? É muito confuso, elas veem o poder pastor. de Deus na sua vida, mas até elas compreenderem, é uma mudança muito radical, né? É verdade, porque, inclusive, quando eu visito o bairro onde eu morava, quando eu era bandido, o povo fica meio que assustado comigo quando vê eu com a Bíblia grande na mão e falando de Jesus, porque assim, eu acho que em todos os lugares onde que a gente está, é algo que queima dentro de mim. Se tomar um café comigo na padaria e me der bom dia, é só se fugir, porque se não fugir ele vai ouvir. Então, assim, é muito interessante isso. Então, lá onde que eu morava mesmo, que eu tive um conflito e que eu vivi tanta coisa louca, eu vou lá e aqueles que estão no momento hoje, que são os traficantes do momento, sabe, eu levo a palavra, eu falo de Jesus para eles e as mães todas me procuram, não, conversa com meu filho, porque sabem da minha história. Sabe? Então, assim, foi muito interessante e, para a honra e glória
né, de Cristo. Muitas pessoas têm vindo para Jesus, às vezes sem eu mesmo falar, mas só de por ver o seu verem a minha testemunho. conversão. Que interessante, Eduardo. Como é que tão profundo. as pessoas vendo Jesus na sua vida, né? O que era antes, o que é depois. É muito legal poder ter essa utilidade no reino. Saber que Jesus não precisa de mim, mas Ele conta comigo como homem de Deus para fazer a diferença e cumprir aquilo que a palavra diz, que nós viemos para ser luz, que viemos para ser sal, para a gente poder dar gosto na vida de pessoas, trazer, ser esse canal, ser essa ponte, não arrastá-las, mas ser a ponte da condução delas nesse transpor do mundo para Cristo. E nessa caminhada sua aí, você já é um supervisor de célula, daqui uns dias você é um pastor de área, superintendente, Amém. pastor de área. Amém. É o caminho, né? Pelo menos o crescimento. Como Lagoinha, a gente tem um alvo de alcançar 10% da população de Belo Horizonte em Lagoinha, Amém. Certamente suas células vão crescer, multiplicar. Amém. Em nome de Jesus. Você está na caminhada pastoral. Já está na caminhada pastoral porque vem a história do interior. Como é que você chegou nessa cidade? Você tem algum parente, você conhece alguém lá? Olha só, pastor, a minha esposa é de lá. Como é que chama o nome da cidade? Barrocão. Não tem nem no Google, a gente não acha, não tem no mapa. Porque, na realidade, Barrocão é um distrito de uma cidade, dizendo que é a roça da roça, sabe? Devem ter em torno aí de umas 2.000 famílias lá nesse lugarejo. É um lugar onde existem carros de boi ainda. Você falou próximo a Pirapora, né? Entre Pirapora e Montes Claros. Na realidade, fica dentro do município de Jequitaí, né? Mas fica afastado, fica 23 quilômetros do município de Jequitaí, mas pertence a Jequitaí. E eu passei muitos anos indo naquele lugar. A gente pode falar que Montes Claros, Pirapora faz parte da grande Barrocão, né? Da grande, porque é como eu gosto de brincar, aonde que o povo está vendo deserto, eu estou vendo Nova York, né? Porque eu quero e creio que Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar, que as cidades adjacentes vão ser todas alcançadas pelo poder de Deus, né? Mas a sua esposa é de lá. A minha esposa é de lá. E indo, sabe, pastor, lá naquela cidade, eu via tanta coisa ruim, os meninos crescendo e se entregando ao álcool, famílias destruídas. Só para você ter uma ideia, ainda hoje, no dia de hoje, existem situações de pessoas lá que a porta e a janela da casa fica fechada. Se a mulher abrir a janela e colocar o rosto na janela e o marido souber, ela apanha de chicote. Ela não pode pôr o rosto para fora de casa. Nesse dia das crianças mesmo, eu tive que... A mãe saiu escondida para poder receber presente para os 2 filhos dela. É um tipo de coronelismo mesmo, de imposição. É algo que é fora da sociedade, é fora da nossa realidade. É surreal, pastor, é surreal. É coisas que, assim, só vendo para poder crer, sabe? E diante de todas essas situações, eu orei por 1 ano por esse projeto. 1 ano orando por esse projeto, até que Deus falou, é agora, filho. E eu resolvi iniciar o projeto. Aí nós começamos debaixo de um pé de piqui na casa da minha sogra, convidamos pessoas, mas pessoas assim não quiseram tá participando naquele tempo, porque o pessoal, eles são muito religiosos e eles vivem em meio de muitos conflitos. Então, tinha gente lá que, quando eu falei de Jesus, achou que era mais um santo. Falou, está trazendo outro santo aqui para a cidade, sabe? Não conhecia Jesus no ser de Deus, sabe? Com a pessoa de Cristo Jesus. Achava que era um santinho de barro. E nessa caminhada, aí começou esse projeto lá. Debaixo de um pé de piqui. Debaixo de um pé de piqui. E teve situações mesmo, que nem lá é a terra do piqui. O norte de Minas é a terra do piqui. Lá é o famoso arroz com piqui, né? Eu vi lá em Pirapora muito isso. E eu até brinco com a minha sogra que eu estou de jejum de piqui agora para sempre. Porque eu não gosto de piqui. Eu também não. Você põe piqui em tudo, né, rapaz? Em tudo. Mas, enfim, daí eu senti... algo, sabe, queimar no meu coração de buscar mais pessoas, que eu queria mais, eu queria levar aquilo mais adiante. E tem um galpão lá, que é da sociedade, mas ele estava fechado. Aí eu fui, e a minha sogra, ela que estava com a chave desse galpão, aí eu conversei com ela, conseguimos começar a fazer os cultos lá nesse galpão.
e fizemos o culto lá nesse galpão por 3 meses. Uma vez por mês, todos os meses eu vou até hoje, mas por 3 meses nós fizemos o culto lá. E ao decorrer desses 3 meses, Deus colocou no meu coração que aquele lugar não ia dar certo, que eu precisava de um novo lugar, e eu comecei a orar por esse novo lugar. Aí uma irmãzinha visitou lá a igreja, né, o galpão, e viu, sabe, o poder de Deus derramando naquele lugar, e ela foi e falou, nossa, quando eu era lá da igrejinha lá que fechou, era tão bênção e tal, mas aonde? Ela falou lá o lugar, a gente foi lá ver, e a placa estava lá, estava vendendo a igreja. Aí eu tentei... A igreja fechou, acabou? Acabou, porque o pastor, inclusive, ele era daqui. E ele estava sem recurso de poder estar indo para lá. Então já tinha assim, uns 5 anos que a igreja, inclusive é pioneira lá, foi a igreja que nasceu, a primeira igreja lá dentro, né? Em um lugar que deve ser muito resistente ao evangelho. Demais, muito, muito. E assim, quando eu vi aquela placa, eu entrei em contato com o pastor. Aí falei com ele e na época eu tinha uma moto e eu falei para ele que eu tinha uma moto, que eu estava muito interessado no lugar e tal. Aí ele já começou a me desarmar por telefone. Eu falei, ô pastor, faz o seguinte, eu sou de Belo Horizonte também, quando eu chegar em Belo Horizonte, eu vou até o senhor, a gente conversa. Aí vamos ver o que Deus tem para fazer. Mas por aqui, por telefone, acho meio chato a gente falar. Aí pode ser assim? Tudo bem, filho, tá, beleza. Aí ficou daquela forma. Quando eu vim embora, procurei ele. Aí ele, não, mas eu não quero, mas não, só ver, pastor, a moto. Eu só quero que o senhor vê, não estou falando que o senhor vai fazer. Mas pelo menos o senhor vê qual que é a moto, como que é. Fui até a casa dele, que ele mora no Serra. E cheguei lá no Serra, ele já olhou para a moto assim, com aquela desmotivação. Falei, Deus, como é que eu vou pegar esse homem? Aí ele me convidou para entrar dentro da casa dele. E quando ele entrou, quando eu entrei dentro da casa dele, a gente conversando, sabe? Aí Deus trouxe, sabe, palavras renovadoras e acaba que eu peguei até a filha dele, a gente foi orar, aí Deus trouxe alguma coisa, sabe, acerca da vida da filha dele e rolou um deslumbre em meio à parentela, sabe, aí o pastor falou, não, esse negócio é de Deus mesmo, viu, ele deve ter pensado, né? Mas aí, ainda assim, ele foi resistente. Porque não foi só um encontro ali, no momento de oração. Houve um mover de Deus. A ação de Deus começou a acontecer e ele percebeu isso. Isso, e foi muito interessante. E assim, ainda assim ele ficou resistente. E eu fui e deixei ele lá e fui para casa, mas no meu pensamento eu falei, o senhor não quer não. Mas o senhor não está fazendo nada para mim. Eu vou orar para o senhor, eu vou jejuar que eu quero ver se o senhor não vende esse negócio. E fui embora. E comecei a orar e jejuar pela vida dele. Aí eu falei, Deus, se for do Senhor, vai ter que ser dentro de um mês, porque eu só tenho esse prazo para me poder retornar, porque eu preciso de retornar. E passaram-se esse um mês. E depois desse um mês ele me ligou. Quando formou um mês ele me ligou, falou, meu querido, você ainda está interessado na igreja? Aí eu fui e falei, claro, pastor, muito interessado. Aí o senhor está com a moto ainda? Eu falei, estou com a moto. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, pastor, faz o seguinte, vai até o cartório de Nova Lima, que fica na metade do caminho para mim. O senhor leva os documentos da igreja, que eu estou subindo com os documentos da moto. Uma troca. Foi, e aí chegamos lá, fizemos a troca e foi bênção. Aí já estava com a data da viagem marcada de retorno. E nessa data retorno, eu recebi uma ligação de lá, que diz que lá no galpão, onde que nós fazíamos o culto, foi feita uma obra de macumbaria na porta. Na porta do galpão. Na porta do galpão. E meu sogro ainda que viu, né, velas e coisas lá. E ele me contou, eu não fiquei nem abalado, porque primeiro que Deus já tinha trago a nova igreja. E segundo, porque assim, eu creio que o diabo já está condenado e que ele não tem poder para poder parar a obra de Deus. Então, assim, eu estava sempre com meu coração muito tranquilo. E viajei. Quando eu viajei para lá, aí teve uma nova surpresa. O galpão onde nós fazíamos tinha sido alugado para um fazendeiro fazer algo lá. Aí teve gente da cidade que estava comemorando, falando, agora eu quero ver onde vai ser o culto, agora eu quero ver, mas eles não sabiam ainda da notícia boa, que eu já tinha comprado a outra igreja. Gente, mas que realidade, Eduardo, que a gente vive num país muito
livre para se pregar o evangelho, para falar de Jesus, mas ainda tem lugares que resistem, né? Comemoram o fato de ter acabado. É verdade. E assim, quando o culto começou lá, assim, pastor, foi um deslumbre, sabe? Aquela coisa, e houve muita resistência com poucas pessoas e tal. E aí eu comecei a focar nas crianças. Porque se eu ganhasse as crianças para Cristo, consequentemente eu iria ganhar os pais delas. E em meio a essas situações, Deus fez coisas sobrenaturais lá. Teve uma menina que a mãe dela está querendo vir aqui em Belo Horizonte para ela até testemunhar aqui na igreja o milagre que Deus fez com a filha dela depois dessa igreja que nós levamos para lá. Meu pai. A filha dela sofria, pastor. Ela vomitava muito e tinha muita diarreia e não parava nada no estômago. Todo mês a mãe estava aqui em Belo Horizonte correndo com a menina tinha risco de morte, coisa seríssima. E nós, com esse trabalho lá, o Espírito Santo de Deus curou essa criança. Ela, depois que essa igreja foi instalada, ela nunca mais veio em Belo Horizonte, nunca mais foi em nenhum médico e hoje ela ganhou peso de uma criança normal para a idade dela, come, tem uma vida totalmente normal. E a mãe dela está tão deslumbrada que é a mãe dela que cuida da igreja para nós. Quando a gente está indo, liga, a mãe dela vai lá, limpa a igreja, organiza as coisas, sabe? Então, esse foi um dos milagres. E teve um outro, que uma senhora, ela estava com muita coceira, muita alergia, e ela indo em médicos, e médicos nenhum sabia o que ela tinha, fazia exame de sangue, não dava nada, e diante daquela situação começou a abrir feridas nos pés, nos braços, né? E visitando ela na casa dela, lá um lugar muito quente, né, pastor? Então, assim, tem muito mosquito e tal. E ela estava nitidamente com os pés todos feridos. E eu, mas a minha esposa, estivemos na casa dela para visitá-la e nessa visita, a gente olhando, e eu via que o pessoal estava meio com nojo, com receio de olhar para aquelas feridas, sabe? Não tinha aquela coisa, aquele cuidado. Só que naquele dia Deus falou comigo, falou, filho, você vai ungir as mãos e você vai tocar nessas feridas. Uau! E eu tive uma certa resistência no início, sabe, pastor, porque estava feio. Eu tive uma certa resistência e eu ainda perguntei a Deus de novo, falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? E aí Deus trouxe essa confirmação no meu coração. Eu levantei, olhei para ela e falei, a senhora permite que eu toque na senhora? Ela falou, tudo bem. Aí eu ungi, enchi minha mão de óleo e ajoelhei e peguei nos pés dela. Teve gente que teve repulsa, que saiu de lá de dentro, porque as feridas, quando eu toquei com óleo nas feridas, naturalmente que saiu alguma secreção da ferida. E quando eu toquei, eu orei sobre aquela ferida, crendo na cura, sabe, que Deus iria estabelecer sobre a vida daquela mulher. E depois de orar, Deus trouxe para mim a palavra de Naamã, para mim trazer para ela. E eu levei essa palavra de Naamã e deixei ela, abençoei a família e fui embora. Isso foi num sábado. E no domingo, era dia de eu já ir embora e eu estava com uma cesta básica ainda dentro do carro que eu queria abençoar a vida do filho dela. E eu retornei. E quando eu retornei na casa do filho, ele não estava. Aí eu falei, vou na casa da mãe, deixo a cesta para eu poder ir embora. Quando eu cheguei na casa, que eu cheguei no portão, pastor, ela saiu de casa toda arrumada, cabelo penteado, unha feitinha, de sandália. E para honra e glória de Deus, sabe, os pés dela tava só com aquelas peles que estavam soltas, como se tivesse soltado uma escama, sabe? E ver esse mover de Deus naquela situação foi algo que, assim, eu falei, poxa, foi Deus que me trouxe aqui mesmo, porque não existe nada que justifique aquilo, e aquilo foi, sabe, algo sobrenatural. E a partir daquilo, sabe, pessoas começaram a entender mais, a buscar mais, né? E aí eu comecei a investir pesado, porque eu não tenho nenhum recurso, eu sou autônomo, eu trabalho por conta própria, mas
é algo que queima dentro de mim, fazer a obra de Deus. Eu não consigo ficar quieto, sabe? Então eu durmo pouco para me ter mais tempo para me levar esse algo de Cristo. E lá na igreja, a igreja estava toda, sabe, acabada, sabe, pastor? E aí eu falei, Deus, está precisando de uma reforma, Pai. E eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu estou sozinho nisso aqui, mas assim, entre aspas, sozinho, né? Eu falei, Senhor, vou fazer. Chamei meu sogro, falei, aqui, eu estou precisando de reformar a igreja. Só deixa eu comprar o material lá no seu nome, lá na cidade? Deixo. Fui lá e comprei o material todo que eu precisava para reformar no nome dele e dividi. Né? E trouxe os boletos para Belo Horizonte para eu pagar. E peguei o homem que estava... Tipo, a sociedade não dava nada por ele, estava jogado, largado, passando necessidade com os filhos. Ele é pai de 8 filhos, mora numa casa sem luz, no chão puro, lá eles chamam de piso pobre, é um chão que eles só passam um cimento para não ficar na terra. Chamei esse homem para poder reformar a igreja. Você sabe trabalhar, filho? Sei. Então, quanto você me cobra para fazer isso, isso e isso? Aí ele deu o preço, eu falei, pode fazer, eu quero que você faça. E coloquei ele para trabalhar lá. E ele foi fazendo a reforma, e ele nunca tinha tido uma oportunidade. E eu enviava o dinheiro daqui para lá, e ele trabalhou e trabalhou. Isso tudo você pagando do seu bolso? Do meu bolso, sabe? Assim, não sei nem como te dizer, sabe, pastor? Como? Porque eu tenho uma vida normal, eu sou pai de 5 filhos, eu pago pensão, eu moro de aluguel, sabe? E vivo nesse Você empenho é um milagre. todo. E assim, não sei de onde que saiu o dinheiro para isso tudo. Mas o que foi melhor, esse homem, ele começou a fazer o trabalho lá na igreja. Hoje a cidade inteira chama ele para trabalhar. Eu fui lá a última vez agora. Ele colocou cerâmica na cozinha dele. Ele levantou um banheiro lá na casa dele. E como eu levo, é um projeto que trabalha através de doações, sabe, pastor? E todos os meses, meu carro é um carro pequeno, mas virou uma picape, porque todos os meses eu encho ele de coisas e levo roupa, sapato, brinquedo, cesta básica, levo tudo lá para a cidade. E essa última vez que eu fui, eu ganhei uma televisão para poder doar. Que e cheguei lá, eu doei essa televisão para ele, sabe? E assim... nada paga, sabe, pastor, a alegria, a satisfação. E a igreja está crescendo. Ela está caminhando com passos largos. Fato é que esse último dia das crianças, nós fomos para lá. E eu consegui, em meio à célula, em meio ao povo da célula, eu consegui doações de brinquedos novos. Eu desafiei o povo a presentear aquelas crianças. Nisso eu consegui levar uma bicicleta, um skate, 2 patins, fora um monte de outros brinquedos que inclusive sobrou até um pouco para mim poder presenteá-los no Natal. Aí, o que se passou? Eu fui para o Dia das Crianças, a igreja local, eles costumam fazer aquela passeata com o santo e tal, e a primeira rua que eles passam é em frente aonde que foi estabelecida a igreja. Para a honra e glória de Deus. Não houve passeata na porta da igreja. A passeata não durou o tempo determinado, porque não tinha ninguém para andar atrás do santo. E faltou quórum. A prefeitura mandou pula-pula, pipoca frente e pirulito. E você não, lá usou? para a praça. Não, para a praça, ainda não foi para frente da igreja. Mas os meninos renunciaram ao pula-pula. Renunciaram os pirulitos para poder estar na igreja. E lá na igreja nós demos os presentes, nós fizemos corrida de saco, corrida com ovo na colher, dança da cadeira e o mais interessante, ensinamos eles o poder que existe na oração. Aí o que eu faço? Eu faço pedidos de oração lá, sabe, pastor? Porque eles aceitaram Jesus, entenderam como que é esse processo e eles entendem hoje como que é o processo dessa oração. E eu faço os pedidos de oração. Aí o que acontece? Toda criança coloca lá, eu ponho o pedido de oração e um sonho. Aí eu trago isso para Belo Horizonte. Quando chega em Belo Horizonte, eu fico correndo atrás de pessoas para me ajudar a realizar o sonho dessas crianças. E aí, muitas das vezes eu consigo gente disposta a abençoar a obra. E o que acontece? Quando eu retorno, eu levo para aquela criança aquilo que ela colocou no sonho dela. A criança que colocou no sonho, queria o sonho dela era ter uma bicicleta, ela ganhou uma bicicleta agora, na última vez. Dessa vez que eu estou voltando, teve uma criança que falou Você o sonho dela sonhos. era
ter um computador e a outra foi ter um videogame. Eu já consegui o videogame e o computador para me levar. Fora outras demais, porque existe uma situação, pastor, lá no início, que um pedido de oração, uma criança de 9 anos, ela colocou lá que o sonho dela era ter iogurte e maçã, sabe? E naquilo eu vi que eu ainda não estava fazendo nada, que muita coisa ainda poderia ser feita. E é uma obra, pastor, que eu creio que está crescendo pelo poder de Deus. E eu creio que Deus vai levantar pessoas para poder, não só investir naquela obra, mas para poder ir lá, conhecer, sabe? Que o meu sonho era apadrinhar aquelas crianças, de a pessoa ir e abraçar a causa, ter uma foto e tal, e ter o contato, falar, eu estou indo dia tal, falar, você está indo, então eu vou mandar uma roupa, vou mandar um brinquedo, sabe, para fulano, para cicrano. Os meninos são muito carentes. E eles se perdem porque eles não tinham outra opção. Eles não tinham opção de vir para Cristo, sabe? E diante de tanta violência, diante de tanta droga, nessa semana eu tive uma notícia muito triste, que um dos homens que eu estava cuidando dele lá, ele morreu, sabe? E morreu assim de uma forma, pastor, que é uma rejeição total, sabe? A última vez que eu fui lá, ele estava no meio da rua, descalço, sujo, sabe? Eu peguei ele no meio da rua, comprei um chinelo para ele, levei ele para a igreja, dei banho nele, arrumei roupa nova para ele e tal. E agora, quando eu vim, eu tive a notícia que ele deitou lá na porta do bar de manhã. E quando foi na parte da tarde, eles encostaram nele, ele já estava duro, ele estava morto. Meu pai. E o que é pior, não teve ninguém para poder ajudar, teve que fazer vaquinha para poder fazer o enterro, não teve coroa de flor, e no enterro teve no máximo 10 pessoas. Então, assim, não existe, eles não prestigiam o ser humano, sabe? Muita confusão, muito problema, muitos palavrões. A igreja plantada lá é para transformar esse lugar. É transformação, pastor, porque eu creio que algo novo Deus tem feito naquele lugar. Talvez a cura, talvez não, certamente a cura nos pés dessa senhora representa que o Evangelho vai chegar ali para sarar aquela terra. Onde vocês pisarem, será sarado. Amém. Não só da senhora, né? Da criança. Nós tivemos testemunho lá de cura de câncer. Sabe? Não, nós vamos trazer você aqui de novo, nosso tempo encerrou, mas tem coisa demais para contar. É muita coisa lá, é um lugar sobrenatural. Vamos adotar isso aí, tem umas ideias aqui, vamos fazer algo interessante. Amém. Eduardo, que Deus te abençoe muito. Amém. Você cumpre o propósito da Rede Sup ser uma inspiração. Glória a Deus. Né? Inspirando você, que essa história inspire outros. Em nome de Jesus. E se alguém quiser te ajudar, tem aí o telefone que está na tela. O telefone é 9754-9775. E o seu e-mail é? eduardocamara.edu@gmail.com. Se você quiser, você está investindo. O Eduardo sai daqui de Belo Horizonte, paga a sua própria despesa para ir para lá, um lugar chamado Barrocão. Barrocão. Né? Não adianta ir no Google que você não vai achar. Não vai achar, você vai achar Jequitaí, que é próximo, 23 quilômetros próximo. Mas se você pode ajudar, você pode entrar em contato com ele, mandar brinquedos, roupas, aquilo que Deus tocar no seu coração. E você que é daí da região e assiste a gente, vá, prestigie, e Deus pode mudar a sua história lá. Amém. Gente, isso é ter uma mente aberta. Uma igreja à venda se torna num local para transformar uma sociedade, uma comunidade. Isso é ter poder de Deus na nossa história e ter coragem para, renunciar uma motocicleta, um carro, algo nosso em favor do outro. Isso é amor ao próximo. Aí sim a gente cumpre os 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe. Até o próximo Mente Aberta aqui na Rede Super.